Mas quando realmente eu busquei o brincadeira, porque eu percebia que as pessoas do mundo da vaquejada, anos atrás, pegavam esse menino, né, o Mimita, que era o dono do brincadeira, e fazia ele de brincadeira também. Porque ele dizia assim, olha, vamos para uma vaquejada. Aí ele disse, vamos, mas o cavalo não sabia correr vaquejada. Ele espantava o gado, corria atrás do gado. E aí eu disse, aí uma vez ele me relatou, disse, cara, o pessoal não o pessoal, mesmo eu pagando, ninguém quer montar no meu cavalo. Preconceito, né? Ninguém quer falar, eu disse, não vão montar em seu cavalo. Seu cavalo não dá camisa, seu cavalo não dá prêmio para profissional. O amador é vaidoso. E o profissional da vaquejada, ele é um cavalo pequeno, realmente. Então, eu não posso dizer para vocês, nem te enganar, que o nordestino, nós perdemos o bonde, né? E o quarto de milha avançou. A gente não pode achar que toda vaquejada vai ganhar. A gente pode ganhar uma ou outra, tal. Aí ele disse, rapaz, me ajude. Eu disse, te ajudo. Eu mexo em seu cavalo, não cobro nada, e seu cavalo fica voltado para o nosso trabalho. Para reproduzir, para fazer mídia, se eu precisar viajar, levar. Combinado. Ele tinha 9 anos. O pai desse menino é mestre de marcha, que é uma arte que tinha muito aqui, no Nordeste tinha demais. E, por incrível que pareça, eles preferem cavalos trotões para pôr marcha do que o animal que já tem induto de marcha. Brincadeira era um cavalo de campo, muito violento, muito impetuoso. Um dos primeiros donos dele foi para a cadeira de roda, trabalho de nada. Aí o pai desse menino comprou, pôs marcha nele, ele virou um cavalo excelente, de baixa, média e alta, quer dizer, o caminhado, a marcha normal, de tríplice apoio e esquipa. Ele andava assim, divinamente bem. E uma rusticidade fora de série. Aí eu comecei a mudar o total trato dele. Consegui colocar nele uma arroba de peso ainda. Melhorou a massa muscular, porque ele é um cavalo muito possante de frente, né, frente muito forte, impecável um pouco na traseira. Que isso é muito comum dentro do nosso. Muito comum dentro do nosso. Então, eu optei por fazer um grande trabalho. Ele já tinha um animal de 9 anos de idade. Que, cara, ele deu trabalho. Não foi fácil. Você já sabia, né? Já eu conheço a raça, né, nele. Eu cresci neles. Eles são peitudo, né? Eles são topetudo assim. Quando eles querem... quando você pega indivíduos bons, como todo, né? O instinto de boi é, assim, absurdo. Eu não conheço cavalo nordestino que não tem instinto de boi. Raridade você vai pegar um que é desinteressado. Agora, só que às vezes eles começam muito bem no trabalho, depois eles engrossam e são muito inteligentes. Então eles se defendem. E aí eu cresci ouvindo essas coisas no mundo da vaquejada, né? O cavalo inteligente demais não presta. Era o caso do cavalo em linhagem de trabalho. Né? Os cavalos aprendiam rápido, defendiam rápido, e eu disse, não, o problema não é do cavalo, seja lá qual for a raça. Mas o brincadeira, ele era tão ansioso, ele sofreu tanto de porrada, ele tem uma cicatriz no chanfro grande, de corta dele, né? Cabeção. E eu não machucava ele, mas o dono, todo mundo botava o cabeção desforrado. Tanto que, porque assim, quem não conhece o mundo do cabeção, a gente veio da cabeção à cortadeira, como quiser, ele vem do mundo da catinga, né? A gente herdou lá de fora, mas a catinga obriga a gente a usar. Não tem como você usar um freio grande, uma professora, um break grande, que é um rec móvel, mesma coisa. Né? Só que nós não herdamos a sutileza da doma do português, do espanhol, de quem nos colonizou. Né? Isso não veio pra gente, veio a ignorância. Então, é difícil você pôr isso de fora. Então, a cortadeira, se você souber fazer uso dela, ela tem grande eficácia. Tanto que ainda hoje é usada. Né? Nossos colonizadores são usados na base de iniciação. Depois você vai tirar. Bom, final. Eu consegui fazer esse cavalo correr vaquejada. Ganhamos muito prêmio. Para o tempo que eu corri, relativamente, eu ganhei bastante. Não tinha apoio, o dono não tinha condições de me patrocinar, eu corria dentro da minha facilidade. Chegou uma hora que aqui dentro da região, o pessoal não me aceitava mais correr no amador, e aí eu tinha que correr realmente com profissional, porque eu corri com profissional no passado, mas não dava o cavalo, mas a experiência é minha. Mas eu sempre dizia, gente, eu estou concorrendo com o mundo do quarto de milha. Qual é a minha chance de ganhar aqui? Né? Então, assim, ninguém dava a senha para você apresentar o cavalo nordestino. Ninguém respeitou isso. Isso me chateava. No máximo, dava um desconto de 30, 50 reais ali numa senha, que não é barato. Quem sabe da vaquejada sabe isso. A vaquejada é um esporte caro. Mas, às vezes, eu não me intimidei, não. Eu fui, eu disse, eu não estou aqui para ganhar de vocês, não. Agora eu vou abusar o tanto que eu puder. E assim fiz. Fiz. Infelizmente, a gente filmou pouco. Como eu falei, sou meio
Bicho do mato, vim ter celular, acho que uns 4 anos atrás para cá, que filma, né? Eu acho que foto eu tenho algumas, agora filmagem eu acho que só tem uma e todo dia eu perco, aí vou buscar nas nuvens. Todo dia eu perco. Então, assim, consegui, depois fizemos a aquisição do acordeon, aí, como eu falei, trabalhei uma época na prefeitura, na época em Juazeiro, o uso da carroça com cavalos, principalmente no Ceasa, para transporte das frutas dentro do Ceasa, era absurdo, então tinha muito animal bom. E antes da Grande Seca, né, que foi 2010 para 2011, isso aí. E tinha muita égua. E aí, quando eu trabalhava na prefeitura, eu tinha 2 funções. Uma era postura, mexer com camelô, com essa raça, e a outra era responsável pela limpeza da cidade de animais. E eu não ficava em escritório, me suportava, eu ia para caminhão, aí eu gostava de ver os cavalos, prender o gado e conversar com o proprietário. Era uma confusão. Todo dia eu tinha 3 BO na prefeitura ali, por ameaça, mas a gente saiu fora. Então, quando eu prendia os animais, o município, ele tem um regimento que ele pode doar esses animais para fins de pesquisa, abate, desde que sai de diário oficial. E eu me peguei disso e disse, cara, eu vou fazer a aquisição das éguas. E aí a prefeitura me deu algumas éguas, com documento, com tudo. Mas não tem jeito, tive que comprar. Porque assim, o dono, enquanto estava na prefeitura, ele estava atrás de um vereador para tirar. Né, enxugar gelo. No meu caso, enxugar gelo. Se ele soubesse que o animal tinha sido doado, provavelmente ele vinha atrás de mim, porque ele sabia que eu rodava toda a região à busca de bons exemplares. Então o pessoal vinha em casa, ia na minha propriedade, né? Aí eu dizia, não, eu tenho aqui, mas não estou documentado. Só que aí eu acabava comprando. Eu disse, olha, ou você me vende ou eu devolvo à prefeitura. Ele vai ser solto, sei lá onde. Aí os caras me venderam. Então eu comprei, né, algumas éguas boas. E aí fizemos a aquisição do acordeon, que foi uma outra história bem interessante, né? Eu buscando esse cavalo, queria com um perfil refinado, eu estava encontrando muito nordestino com a cabeça de caixote, né? Neila rodou muito, deve ter visto essas cabeças meio grosseirona, sem definição, né, Neila? Ganacha junto com o queixo, né? Inserção de cauda muito baixa, que aí acaba a questão do aprumo, foi onde eu comecei a estudar muito sobre casqueamento lá atrás, que eram os questionamentos, mas descobri que o problema da maioria dos aprumos do nosso cavalo não estava relacionado à genética, e sim à fome, né? E sim à fome. Porque o cavalo nordestino, pela quantidade de incidência de luz, eles normalmente cruzam em época errada e parem no final do verde. Então, logo ele entra no ciclo da seca, e como uma escada, para se equilibrar, ele precisa abrir os membros. E isso calcifica. Então, esse foi o meu início do estudo do cavalo. Senão eu tinha ficado como a maioria. Porque eu dizia, cara, por que é que nosso cavalo é todo zambetinha e um quarto milho, uma larga, toda aprumada? É o que não é da raça, não. Mas você via indivíduos bons de aprumo. Os que comiam bem, que nasciam em época boa, os aprumos corretos. Que nasciam em época ruim, zambeto. Aí pronto, era uma confusão. Foi onde comecei todo esse meu... Aí cada dia mais eu me apaixonava. Porque os defeitos tinha que virar para mim a solução. Né, Neila? É. O que é defeito? Porque ficou pequeno. Descobri também que a maioria dos cavalos nordestinos, o problema de tamanho é relacionado à fome. A gente está mostrando isso. Os poucos que realmente estão tratando de forma diferente, o resultado está aí. Eu sou pequenininho. Aqui, quando eu falo eu, não sou só, viu, gente? Sou eu, o Kleber e o GG. Mas nós somos desse tamanhozinho, um funcionário do Estado da DAB. Eu sou um autônomo, o GG também é autônomo. Então, assim, a gente faz pra caramba. Não adianta ter genética e não ter alimentação, bom manejo. Não tem. Aí bota a culpa na raça, não é a raça. É o criador que cria errado, que dá o manejo errado, que não dá uma boa alimentação no período correto. Perfeito. E que se ouvir demais. Quando você olha o passado, as raças que deram origem, porra, um garrano, um sorraio é um cavalo grande. Mas o lusitano, mas o próprio Berber, ele tem disposição de crescimento. Por que o nosso regrediu? Comida. É uma questão, acho que de lógica, né? Você juntar o quebra-cabeça. Chega aí, um camarada disse, eu tenho esse cavalo. Na verdade, eu fui olhar um cavalo muito bonito, um potro, né? Muito bonito de corpo, mas a cabeça era pecadora. Aí eu disse, cara, e principalmente quando você vê eles magros, cara, aí a cabeça parece maior, ele parece maior, é desarrumação. Porque, bicho, você enxergar o amanhã, o amanhã, o futuro dentro de uma estrutura largada não é fácil, não. Você tem que ter olho clínico. E o pior, que eu havia lidando tanto com quarto de milha, com manga larga, com crioulo, com outras raças, que você tem tudo isso com parâmetro de comparativo. E você não pode comparar. Cada indivíduo, cada beleza dentro do seu padrão. Bicho, aquilo confundia, aquilo olhava. E você às vezes viu um nordestino belo. Aí
você começa a puxar lá atrás da sua infância, do seu passado, e volta para tudo e conversa com mais velhos, pessoas de 70, de 80, de todos os anos, para começar você novamente. Eu acho que Neila, a gente conversou bastante, né, Neila, no PV, mas a prática é o dia a dia, né, que dá o olho, né? Às vezes você vê e outra, Leonel, aí conseguimos um acordeon, eu quase tomo um tiro, porque eu entrei numa roça, sem avisar. E eu tava roubando bode lá, e os caras estavam me tocando para matar os rapaz. E o cara é meu amigão, um sanfoneiro famosíssimo aqui na região, chamado Tio do Acordeão, veio daí o nome. E eu disse, cara, eu quero comprar esse pro outro. Aí vi a mãe comprida, baixota, mas muito comprida, depois me levaram para conhecer o pai. E eu disse, eu quero comprar teu cavalo. Ele disse, não vendo, né? Meu filho, esse cara me vende. Aí eu conversei, mostrei meu. Eu não gosto de mentira, nem que o cara aumente o preço, mas eu prefiro falar a verdade, nem que eu não compre. Mas eu não falo, eu não gosto da mentira. Aí fui, se me venda, ele disse, rapaz, vou vender, mas é caro. Quanto? R$400. Para a época era caro. Sabe por quê? Aqui o Vale do Salitre, Carnaval do Sertão, era um dos maiores redutos do cavalo nordestino no Brasil. A gente saía para um bebedouro aqui no Pau Preto, no São José, vários bebedouros nascentes naturais, né, que brota água. Se você for no blog da gente, não sei se você já visitou o blog da gente, Leonel. Sim, sim. Você vai ver fotos que a gente conseguiu, que hoje a gente não consegue mais. Né? Animais que cavavam o leito do rio, ia mendigar ali as goas. Engraçado que era maravilhoso, era você ver a hierarquia. Chegava a égua matriarca, todos saem, ela bebe, depois faltam tudo. Sabe como é? Perfeito. Uma educação que nós, infelizmente, ser humano, não temos. Não temos. E trouxe esse cavalo. E eu depois fui perceber que a Acordeon não tinha a inserção de cauda baixa, mas ele tinha o restante que eu queria. O pescoço mais lançado, né? Não era tão piramidado, curtinho, mas eu queria uma frente mais leve. Essa garupa é mais fácil eu conseguir. Ou melhor, é mais fácil conseguir éguas com a garupa melhor do que essa frente que eu desejo, que era mais cruel, muito pescoço cangado, coisa assim. E aí, quando fui botar ele no reboque, eu fiquei praticamente só, ele tomou de minha mão, era magrinho, eu acho que vocês já viram as fotos do antes, e aquela foto do antes já tinha 30 dias, eu imagino como estava. E ele caiu fora do reboque. Puxa vida. Sangue no ouvido, sangue no nariz, o bichinho deu último suspiro e não mexeu mais nada. Eu sentei em desespero ali, eu disse, cara, perdemos o potro. Me veio a ideia, eu disse, GG, passa as cordas de laçar. E aí mandei um rapaz segurar as mãos dele amarrado para lá, o pé para cá, e eu entrei de chute no tórax, aqui, embaixo das mãos, e o danado voltou a respirar. Aí eu dei um banho e disse, olha, deixa ele aí, que eu vou buscar uns soros, medicamentos, para manejar ele. Aqui eu não tenho condições, não adianta eu botar ele no carro aqui para levar. O acesso não era bom. Que, por sinal, ontem eu pedalo também, gosto de mountain bike, passei exatamente nesse trecho dele. Você não pisa em chão, é pedra por cima de pedra. É um colchão de pedra. No outro dia, quando eu voltei, com um soro, um medicamento e tal, disse, cadê o cavalo? Disse, mãe, rinchou, ele levantou, soltei na catinga. Só que ele não soltou do cercado que ele estava. Ele soltou na catinga da Carnaíba aberta, no fundo de baixo. Meu amigo, tu é louco, bicho. Isso, o vaqueiro. Eu disse, tu não me ajudou a botar dentro. Você não fez nada, ainda me faz essa. Eu já paguei o tio. Perdi o ponto, fiquei. E o tio me ligava e dizia, mas Gacheiro, assim, o outro não morreu, não. Não tem urubu, cara. Ele tá vivo. Isso não tem cabimento, não tem condições, não. Encontramos com 10 dias. 10 dias. O focinho no lugar das orelhas, a orelha no lugar do focinho. Caramba. Eu olhei aquela cena e eu disse, não tem condições, não. E ele brigando para botar no carro. Eu peguei meio ml de, eu lembro como hoje, Acepran. O bicho estava tão fraco. Eu não sei como ele estava vivo, nem comendo nada não, gente, porque não era uma época verde. Então, a folhagem estava toda caída, estava no chão. Eu não sei, eu tenho certeza que qualquer outra raça tinha ido embora. Dei o Acepran, ele deitou, botamos no braço, e vim para casa. Aí eu morava no centro, e 300 metros da minha casa tem um aras, que a cidade tomou de conta e ficou dentro. Deve ter uns 2 hectares. E foi até a pessoa que, Gonçalo Libório, vaqueiro antigo do Ceará, da cidade de Aiuaba, foi uma pessoa que conversei muito sobre o cavalo nordestino na época, mas ele migrou para o quarto de milha, ele foi visionário nessa área, trouxe muito animal para o Nordeste brasileiro, crioulos ele trouxe mais. Foi quando eu... E devo muito a ele, o mundo do cavalo. E foi quem me botou o Macaxeira. O apelido que virou nome, né? Sim. Foi ele. Eu acho que ele está com 92 anos. Quando eu desci do carro no braço, que ele não andava, mas estava agora, ele disse,
A caixa tu vai fazer essa crueldade, não. Você vai matar ele, você vai sacrificar. Ele não tem condição de viver. Isso é só protelar o sofrimento desse cara. Eu disse, não, eu não vou matar, não. Eu vou salvar esse cara. Aí, eu, Luiz, todo mundo, botamos no curral, deixamos ele deitadinho. Cheguei lá no outro dia, ele estava em pé. Não estava morto, não. Só que na hora que eu cheguei, eu acho que eu dei uns 8 a 10 litros de soro aí. Hidratamos, medicamos. No dia seguinte em diante, e aqui não tinha veterinário voltado para o cavalo. Veterinário aqui era tudo, era igual a tudo em geral. O achismo tinha muito. Hoje tem muito veterinário bom aqui. Inclusive, colega nosso lá, Salvador Júnior, a Natália, né? Voltada para a disseminação. E eu comecei todo dia a fazer aquela fisioterapia e tal, e aí a gente usava meios tradicionais, sempre de carneiro capado, calminex e outras coisas mais. Essa conversa dele é bom, porque ele conhece, tem muita coisa de experiência, né, de vida, mas essa chamada dele para a alimentação do animal é uma coisa muito importante que eu vi demais, né, andando. O pessoal não dá a importância devida à alimentação do animal, ao que cada categoria necessita de exigência, né, o potro, até quantos anos, e acha que a genética vai resolver tudo e não resolve. Se eu tomar como exemplo o rebanho lá, os animais lá do INSA, por exemplo, o lampião é um animal bonito. Ele é pequeno, mas é um animal bonito, ele tem uma conformação bonita. Né? Já o filho dele, que eu acompanhei, o último, ele nasceu em um período com alimentação, então ele desenvolveu. O potro é muito lindo, é um animal muito bonito, e criado na caatinga. Mas ele nasceu num período que tinha um pouco mais melhor forragem, alimentação. Eu não sei se você conhece a caatinga, Leonel. Você conhece aqui, nossa região? Não. Pessoalmente. Depois isso é uma das pautas para a nossa conversa, para vocês trazerem um pouquinho como que é na prática ali, né? Ela é muito bonita. Ela é linda, a caatinga. No período de seca, fica toda branquinha, né? Daí o nome caatinga em tupi. As folhas caem. Mata branca. As folhas caem. A evaporação da nossa região é 2.000 milímetros ao ano. Se chove menos de 800 milímetros, então a gente vive em déficit hídrico. E os animais são criados soltos e são bonitos. Eles conseguem se manter. Eu tenho uma foto desse animal que eu estou falando, no período de seca e no período de fartura, de abundância de pastagem nativa, e você vê que o animal não perdeu o score. Você vê praticamente a mesma coisa. Quem conhece mesmo vai olhar os pontos que ele pode ter diminuído um pouco, mas de uma forma geral, não. É um animal que mantém. Agora, precisa ter um manejo adequado, um manejo bom. Né? Na verdade, a natureza faz a parte dela, a gente tem que fazer a nossa. E a cabeça do povo que olha para os animais do Nordeste, eles fazem comparativo com animais grandes e regiões não tem abundância. Por exemplo, lá no nosso grupo, você vê o Thiago coloca fotos da região dele, a região dele dá 800 milímetros por ano. É bem diferente da minha. Eu estou com a precipitação de chuva muito baixa, eu não tenho aqui na minha região, aí não tem invernada. Porque tem regiões da Caatinga, Leonel, que ele tem a chuva trovoada, que é no início do ano, certo? Normalmente, no passado eram 6 meses de seca, 6 de seca e 6 de chuva. Aí, esses ciclos foram mudando, teve época que só tem 30 dias de chuva, olha lá. Só que eu estou baixo, eu estou no buraco, eu não tenho invernada, que é agora no mês de junho, né? Que tem as invernadas, onde muita gente planta o milho para o São Pedro e tal e tal. Minha região aqui é complicadíssima, não tem, então não vale a pena você dizer, vou desmatar a caatinga para plantar pasto. Não faz isso não aqui dentro, que você vai simplesmente ter o chão. Meia dúzia de capim. É difícil, meu pai já me falava isso. Rapaz, a nossa região é um buraco. 100 quilômetros daqui nós temos a Frana, a bacia leiteira do Pernambuco, produz leite, Bodocó. 100 quilômetros para Curaçá, região do Curaçá, você tem mais chuva do que aqui em Juazeiro. Você tirando aqui de 100, 200 quilômetros, você tem já sentido da Chapada, porque a Chapada Diamantina, ela termina aqui, no Salitre, no Boqueirão da Onça. Só que a parte seca é seca. Né? Mas se eu te mostrar fotos da época verde aqui, tem cachoeiras bem aqui pertinho. Entendeu? A 70 quilômetros, 100 quilômetros. O rio Salitre nasce no Campo Formoso e deságua em São Francisco. Mas nós temos, é um riozinho estreito, pra você ter ideia. Tem leito dele, tem parte dele lá que é 2,5 metros. É uma diversidade muito grande. Com uma infinidade de bomba tirando água desse rio o tempo todo para plantar fruticultura. Tem motor de carreta. Já teve briga territorial porque o pessoal lá de cima não deixava o Baixo Salitre ter água. Então, assim, nossa caatinga é perfeita e os nossos animais eles são extremamente adaptados a uma região inóspita demais. Né? Eu estou falando da minha. Neila rodou outros lugares que são muito piores. Você chega no Piauí, a presa da raça nordestina lá é enorme. Em contrapartida, você vai ver animais bem menores do que o nosso aqui, que já não é grande. Por quê? Porque o solo, dependendo da região, isso, o Piauí é gigante. Você tem a área de transição, você tem o sul do Piauí, que é caatinga pura, que é aqui fazendo fronteira com a Bahia, com o Remanso, né? E tal. Aí você tem a região de Cocó, tem a região do litoral, e tem região que é extremamente fraca.
A terra branca, você olha para os animais, você vê um boi Nelore criado lá, só tem canela. Pedra, muita pedra. Mas você vê um boi pé duro, pequenininho, liso de gordo. Um cavalo nordestino pequenininho, torado de gordo. E aquilo foi uma adaptação. Voltando, então assim, a nossa caatinga, ela é muito massa, porque assim, você passa numa época, ela está esturricada de seco. Essa coisa não vive em nada aqui. Se você pegar nossa fauna, flora de peixes, aves, mamíferos, rapaz, nós temos coisa pra burro aqui dentro, nem imagina. Você vê, é um bioma, e um bioma difícil de recuperação. Justamente porque não é fácil botar sementinha, quem vai regar? A natureza, se não cai de lá de cima, não rega. Né? Voltando um pouquinho lá atrás da história do acordeon, que é bem interessante, eu acho que concluindo essa linha, e conseguimos, aí o acordeon ficou com um pouquinho com labirintite, né? Quando ele galopava, fazia a curva para a esquerda, ele caía. E ele foi ficando bonito, bonito, bonito. Só que ele era tão atrasado, Leonel. Aí é onde o Kleber sempre fala, esse bicho é um diamante, a gente polir, que a gente não sabe o valor futuro, é uma pérola. Você abria a boca do cavalo, não tinha muda nenhuma. Eu disse, pô, aí eu tinha feito a mensuração e tinha 1,28 m de altura. 1,28 m. Mas não tinha muda, né? O animal de primeira geração, pega na caatinga, tá dentro da realidade. E ele foi ficando lindo, o pelo brilhava no sol. Eu nunca fui fã de baia, tanto que eu boto as imagens do Maniva. Minha Maniva, ele tem um cantinho lá que tem uma sombrinha, mas o resto é quase todo, né? E o pelo brilha. Isso é isso. Ele é preto, preto, preto. O acordeon era, né? Eu soube hoje que tinha morrido mesmo, né? Infelizmente. Ele morreu? Eu soube que morreu. Não sei a veracidade do fato, mas me chegou a meus ouvidos isso. Depois a gente descobre isso. Descobre. Fazer uma homenagem a ele. Que foi o marco. Para mim, foi o número 1 do trabalho atual do cavalo nordestino, juntamente com a EPCN, né? Ele é o pai do Maniva ou do Brincadeira? Ele é avô. Avô. Maniva é o pai. Mas ele deixou a caipora, que está lá com o Dr. Marcos, que eu negociei com eles. Ele deixou o gato preto, que está lá, que é outra coisa. Você vê, o gato preto, a mãe do gato preto era gigante. Cruzou com o Maniva, que chegou à altura de 1,40. E ele ficou menor, porque ele passou a fome aqui. Quando foi para lá também não foi tratado. Ele ficou, se não me engano, com 1,34. Mas morfologicamente eu acertei. Ele melhorou a cabeça. Ele ficou, eu não sei se aquilo foi carrapato, foi corte. Lá ele ficou com um defeitozinho na orelha, mas não tinha. E a garupa, que era muito em seção baixa, alongou por causa da mãe. Então, o nordestino é isso. É o quebra-cabeça de cruzamentos, onde a gente vai acertar ou vai errar. O que vai ter umas qualidades e outros defeitos, né? E começamos a tratar o acordeão. Um dia meu morador disse assim, Macaxeira, caiu um dente aqui no coxo. Eu estava almoçando, eu larguei o prato. Olha a esposa, você vai, termina de comer os cabelos, apetite. Eu já não sou muito comedor, né? Vou para lá naquela alegria, quero ver a muda desse cara. Quando eu abri a boca, a decepção total. Segunda muda. Então, se estima entre 2 anos e meio e 3 anos de idade. Mas só que a gente tratava ele como potro, né? A gente comia raça para potro, suplemento para potro. Tudo isso aí. Na época, eu ainda vendia, trabalhava os produtos da Super Roça. E aí eu liguei para o Kleber, liguei para o GG e disse, cara, nós vamos parar. É custo demais para um bicho que vai sair do canto. Aí, sério, não, vai não. A genética está aí, que a gente queria estar aí. Pai e mãe. Nós vamos aproveitar ele. Eu disse, cara, mas tem 1,28 m, pô. Nós precisamos ter um cavalo lá, não só para garanhão, nós temos para se mostrar como brincadeira, né? Correndo boi, e tem esse cara para mostrar que é funcional, tem que ter serventia. E assim continuamos. Quando ele completou ali entre os seus... Aí eu mensurava, a cada 60 dias eu mensurava, e o cara alçando tamanho. 1,28. Em um ano, 1,39. Eu media, remedia. Isso não existe, não tem condições. Ia para a literatura, conversava com o veterinário. Ele disse, rapaz, você está errado. Estou não, cara. Não tem como eu estar errado, não. Isso eu não tinha hipômetro, né? Na época. Não, deixa eu ver. Já tinha. Não, mas logo no início não tinha hipômetro. Eu pedia na treina, com o nível, né? Mas aí ganhamos de Jânio Benevides, que fez um grande trabalho, que veio para cá, nós ganhamos o hipômetro, que eu uso ainda hoje. Ele perdeu já a bolinha do nível, mas eu boto o nível, para não errar. E aí eu disse, cara, não pode. Toda a literatura fala que um animal com 2 anos de idade, ele já cresceu 80%. Aí o pessoal hoje tem falado até mais, né? Do crescimento. Não tem condição de crescer desse tanto, não. 1,28, ele cresceu para 1,39 nessa idade. E ele ficando cada dia mais bonito, né? Até que chegou aí. Aí pronto, ele parou, estagnou em 39, 3 anos e pouco, perto de 4 anos, aí domou.
E o cavalo nordestino, pelo fato de ser pequeno, muito atrasado no desenvolvimento, ainda é muito atrasado. Mas estamos vendo aí o de Cornélia. A outra, um de 6 meses, já está indo para 1,41. Eu só consegui esse resultado em 42, 43 com 2 anos. Ele está conseguindo lá. Com descendência do acordeão, né? E aí, poxa, aí começou, aí conhecemos o Dr. Marcos Medeiros. Começamos a trocar figurinhas. Eu não, Kleber, né? Porque Kleber é quem mexia lá nos computadores. Eu não, eu só sabia a notícia. E começamos a adquirir as éguas, começamos a cruzar e conseguimos chegar até 12 éguas excepcionais. Só que aí chegou uma seca normal, né? Um ciclo normal da seca. Aí alugamos uma pastagem em Jaguarari. Levamos as éguas para lá, soltamos ele a campo, eles cruzou as 12 éguas, constatamos a preguiça das 12, e era um chapadão de montanha em cima. O cara tinha alugado para a gente. Só que o cara depois, a gente não tinha condições de ir lá todo mês, a gente confiando. E eu disse, vai lá, que as éguas estão com a barriga grande, bicho. A gente precisa dar uma manejada. E aí, quando chegamos lá, o cara tinha alugado pasto para gado, não tinha mais nada. E 12 éguas, 2 viveram. Tá? Ou viveram não. Tinham 3 vivas, todas abortadas, feto para todo lado. Rapaz, eu quase saio de horta. Que assim, eu sou explosão, Kleber. Mais tranquilo. Dá equilíbrio, né? Calmaria. Não, eu acho que é por isso que quando eu me estresso, me estouro todo, ele disse, não, calma, segura, eu acho que não vale a pena. E aí a gente aprende isso. Aí eu disse, eu vou fazer uma merda com esse cara, vou dar fim nele. Não, largamos lá. Quando a gente começou a descer a montanha, uma potra já caiu, morreu lá. Você tem ideia, para sobrevivência, essas éguas enchiam a boca de coco de licuri e comia. Quebrava aqui, duro como azul. Tá, coco seco. E eu ficava impressionado com aquilo tudo. E descemos com essas 2 éguas. Só que antes de levar essas éguas para lá, nós já tínhamos tido uma cobertura de 2 éguas que Kleber tinha feito aqui, são aqui no Salitre, numa região chamada Tapuia, que era uma região indígena, né? Aí botamos o nome de Índia e Tapuia, 2 irmãs. Cabeça bem delicada, bem feminina, quase uma árabezinha, né? E aí a gente tirou, conseguimos tirar 3 potros, que eram 2 de acordeão, e o resto era um potrinho que veio na égua preta, que a gente doou. E depois nós perdemos um desses potros de acordeão, que era um macho e uma fêmea, né? Que era Curupira. Acabei de falar o nome da égua e sumiu. Me ajuda aí, Ney. É a Tapuia? Caipora. Caipora. Ficou os nomes, Curupira, Caipora, acho que Mãe da Lua. Não era Mãe da Lua, era outro macho. Então era assim, tudo nome folclórico, né? Aí morreu, só ficamos com a Caipora, que está viva hoje aí. Tá lá com o Dr. Marcos. Na Fazenda Faveira hoje. Que ficou linda a égua. Se vocês olharem lá, tem foto dela, é gigante, tem foto, 1,40. Chegamos a 1,40 ali, mas ficou muito forte. Botava o pai dentro da barriga. Bom, final das contas, não conseguimos dessas 12 éguas nada, perdemos tudo. Começamos tudo de novo. Então, quer dizer, o tempo que nós temos aí, quase 20 anos aí, né, para cá de trabalho, nós tivemos nosso gráfico altos e baixos, e que eu vejo pessoas hoje se esmorecendo por tão pouco. Eu digo, então você não gosta, você não ama da raça. Eu quero tocar ela, eu brinco dizendo que eu quero viver 100 anos, que passar vai ser lucro. Eu quero saber onde nós podemos chegar. E com certeza a gente pode chegar. Nesse meio tempo, o cordão ficou adulto, realmente passou para 6, 7 anos, cresceu 1 centímetro. Eu postava na minha cabeça, cara, isso não é normal, não. A literatura tem que ver isso. Quando eu voltei a trabalhar com casqueamento, Leonel, todo veterinário fala assim, a ranilha do cavalo tem que tocar no chão, porque é o 5º coração, né? O cavalo tem 4 corações. O coração e as ranilhas, que é quem bombeia o sangue e tal, como nossa panturrilha. Aí eu digo, bicho, isso não me convence, não. Por mais que eu leia, por mais que eu faça curso, por mais que eu faça o que for, isso não tem me convencido. Porque o casco do nordestino, lá na região de Pedra, solto, você mal vê a ranilha, tem uma retração de ranilha terrível lá dentro. Diferente de uma nível de outros que vêm para a baia, né, num local mais adequado. Aí você vê a ranilha um pouco mais forte. Mas o animal que está lá solto, ó, retração do talão e ranilha escondida. Uma adaptação do ambiente, né? Perfeito. Não tem. Então eu ficava na dúvida, mas essa raça é muito... É uma interrogação eterna. Eu tenho visto umas coisas assim, de adaptação, de seleção, adaptação natural deles, que chama muita atenção, que encanta muito. Por exemplo, a quantidade, o volume, né, de coleta de sêmen é sempre alto.
Muito. E a motilidade é boa, a motilidade não é baixa, a motilidade é ótima. Outra característica que a gente observou, que nós observamos, fazendo comportamento sexual, quando o macho ele é experiente, ele vocaliza muito. Ele vocaliza muito, porque ele vai estimular mais a fêmea. Os que não são experientes, eles não vocalizam tanto. A vocalização do mais velho é muito. E ele sabe que, através do vocal, ele vai estimular ela. O cavalo que vive em rebanho, né? O nordestinozinho que vive lá em rebanho, ele na verdade, é um gentleman. Ele corteja, ele cheira, ele, sabe como é? Ele se exibe. A gente vê isso em outras raças, assim, mas eles têm algo, Tem algo mais peculiar, né? É diferente. Outra coisa diferente, né? Outra coisa que observamos é que, por exemplo, lá no INSA, os animais que foram criados junto com a irmã, eles não sobem. Não cobrem. Ele não sobe, ele fica frio, O pai, acontece, sabe? Mas acontece isso. Mas o pai normalmente expulsa o filho, a espanca de verdade, mas não cobre. Lá na Riacho do Cipó, doutor Ivanildo, o dourado nunca cobriu uma filha. Agora o macho tem que separar. Quando eu fiz o teste que eu falei para ele, no grupo, né, ele disse que tinha visto isso também. E é algo ligado à genética. É um gene que ele identifica o cheiro da família e, através do cheiro da família, ele não cobre. É como uma proteção para não haver consanguinidade. Para não ter consanguinidade. Eu acho que isso vai acontecer se não tiver condições. Viver num local muito fechado, chega uma hora. O Marrocos, que é filho do Dourado na Turquia, o Marrocos, às vezes, se encanta ali com a mãe, mas a mãe, mesmo não aceitou. Não aceitou. E aí, ela escoiciou ele no cio se acabando, e o doutor disse, Macaxeira, para mim, foi até uma novidade. Aí, do Garanhão não cobrir as filhas, eu já sabia. Agora, o filho, e criado separado hoje, porque para ele não cobrir as irmãs e tal, né? Olha aí outra coisa, a gente falando de desenvolvimento. Se tu olhar, quando eu comecei a ir frequentar a Riacho do Cipó, que eu tenho vendido a convite dele, e eu tirei as primeiras mensurações, os cavalos dele, o macho, muito bem conformado, posterior bom, morfologia boa, mas a égua não era bem feminina, mas uma égua franzina, sabe? Pequena, o cavalo só deu em 33, mas o que ele tirava de filho? Ele morreu. O que ele tirava dos filhos dele, eu ficava olhando para os filhos, eu olhava para eles dois e dizia, gente, que coisa superior. Aí, Lampião e Expedita lá no INSA. Aí eu disse, que coisa superior. Só que a roça de Dr. Ivanildo, para nossa hoje, que é Bom Sucesso, que é a do Scleber, onde fica a nossa série, a do Dr. Ivanildo é tabuleiro. Eu já filmei algumas vezes, vocês viram que tem aquela savana, parece meio africana, né? Já a de Kleber é caatinga, né? A caatinga mais alta, árvore, coisa assim. Mas assim, um solo do que tem Dr. Ivanildo tem algo maravilhoso. O que eu não fazia, às vezes, os animais desenvolverem, mas os cavalos ficavam dessa grossura, forte demais. Eu dizia, doutor, mineraliza essa tropa. Com muito trabalho, consegui botar na cabeça dele. Aí ele disse, eu vou mineralizar uns e outros não. Vamos ver o resultado. Mas tá bom. Inclusive, eu tenho um filho do Brincadeira, irmão de Maniva, que era para ser meu garanhão. A gente falou de índoles, e como toda família, em todas as raças, existem os bons e existem os ruins. O Maniva, o Pierrot, os meus nomes dos cavalos tem sempre uma V, né? Pierrot nasceu no dia de carnaval. Então, Pierrot. Tá certo. Tá certo, né? Tem que ter um significado a mais, né? Deixa eu ligar. Eu tô com uma potra sem nome lá, que eu não sei ainda, mas ela vai ter o nome dela. Vou olhar para ela, vou arrumar. O Pierrot, ele não cobria as éguas. Ele batia, espancava. E tinha um temperamento horroroso, assim, muito agressivo. Pra você ter ideia, ele não tinha 2 anos de idade, ele queria dominar acordeon. A acordeon deu uma surra nele, eu deixava os dois juntos, a acordeon era frio, tranquilo. E aí, ele, quando completou 2 anos e meio, ele tentou novamente. Aos 3 anos, aí eles quase se matam, eu tive que realmente separar. Mas ele sempre foi assim, eu disse, cara, ele é muito bonito, ele tem a frente um pouco mais cerrada, mas ele é muito bem feito, ele é muito pequeno, a cabeça, garupa e tal. Só que esse temperamento dele foi quando a veterinária aqui, agora esqueci o nome dela, fez um trabalho de mobilidade espermática, que ela coletava aqui e ia fazer lá na Univácio. Dá uns 8 quilômetros. Trânsito, porque ela sempre vinha no final da tarde. Chegava lá, ela me ligava e dizia 80 e tanto mobilidade, 90 e pouco mobilidade, e ela, por experiência, até me causou alguns problemas com a gente, e a vagina artificial queimou o acordeon, e ele ficou cismado, quase não cobre mais nada, mas graças a Deus superou. E aí tentamos fazer esse trabalho com o Pierrot e não conseguia, ele batia zero. Aí eu peguei e castrei, eu disse, não, eu não quero esse temperamento, esse não é o temperamento do nordestino que eu conheço,
Eles são animais muito fortes, eles são impetuosos, eles são dominantes. É difícil você criar 2 garanhões bem nutridos junto, você não vai conseguir, raridade. Mas ele não é só impetuoso, ele é agressivo para louco. Aí eu castrei, aí esfriou, virou hoje é cavalo de campo lá do Dr. Ivanil. O Dr. Ivanil acrescentou o sal mineral, e o resultado foi maravilhoso. Ele disse, cara, mudou. Quem come sal, pum, é um. Quem não come, tá assim. Aí eu comecei a ensinar o manejo, fertigação, pelo menos, no mínimo 2 vezes no ano. Porque como a gente não tem tanta umidade, Leonel, nós não temos tanto problema de verminose. Entendeu? A verminose aqui é baixa, não temos. Então eu costumo, no máximo 3 vezes. A campa eu dou 2, mas aqui eu dou 3 vezes ao ano. Antes da chuva, pós-chuva, não adianta, pô, mais nada. Né? E os animais lá dele, puro campo. Eu disse, olha, e ele sempre disse, mas chega, eu preciso de um cavalo assim com maior porte, né? Ele é vaidoso, aquele vaqueiro hoje já é advogado, é um cara alto, né? Hoje ele quer chegar numa festa de vaqueiro, numa missa, ele quer estar por cima, mas ele não quer sair do nordestino. E o que é que acontece? Nosso nordestino cada dia mais foi miando. Da minha infância para cá, a cada dia mais a gente vê cavalos menores. É a mesma raça. Mas na minha infância, o trato era ainda melhor. Pelo menos o milho era dado, porque a serventia da raça era maior. O pega do boi do mato era maior. Hoje os animais estão sendo substituídos por outras raças, ou por mestiços, ou pelas motos. Né? E a função principal, que era trabalho grosseiro de mato, até o Nordeste está crescendo. Então, as fazendas são cercadas, o gado é mais manejado. E ficou lá. O que é que aconteceu? Ele vendeu 3 dessas potras, que foi o parâmetro bom. Uma nasceu, a mais bonita nasceu numa época ruim. Mas lá no Piauí ela acabou tendo um bom desenvolvimento, acho que ficou mais ou menos da altura das outras, estirou muito. Então todos os animais foram superiores ao dourado e a Turquia. Aí eu disse, doutor, você vendeu todas as águas e ficou só com a matriz. Então você não pode vender a matriz. Você tem que ter no mínimo 3 filhas dela aí para ser sua base, porque essa égua ela é fenomenal. Aí eu comprei uma égua aqui, uma égua feia, velha, que eu conheci os filhos dela. Por sinal, tem um aí que eu já pelejei, fiz isso, não consegui comprar. Aí eu comprei a mãe, né? Comprei essa égua. E essa égua, a Aldair comprou a filha dela, que eu botei o nome de Jassanã. A Jassanã foi para a fazenda lá. Fizeram negócio aí no gado curraleiro e foi para lá. O que acontece? O Marrocos, filho dos animais principais dele, que era o dourado e a Turquia, que é aquele potro belíssimo, nasceu baio, tá abrindo para a turdilha, né? Ele começou com um crescimento gigante, né? Bem tratado, comendo ração. Foi quando o Dr. Ivan começou a adicionar ração e tal, e tal. Só que aí ficou sem morador, que foi bem nessa fase da pandemia. Então ele passou aí uns 8 meses sem trato nenhum. Chegou a seca, né? O pasto deu uma secada absurda. Tem 2 anos que acontece isso, no final do ano. Apesar de ter tido muita chuva esse ano aqui, eu temo isso. Tem uma pesquisa hoje feita, que tem uma região daqui pegando de Curaçá até Xorroxó, que a região ela foi comparada do semiárido para árido. É uma faixa terra. E aconteceu isso com nós, lá na Bonsés também. Os 2 últimos meses do ano passado, coisa que a gente já vinha 5 anos sem ter problema, sai de ano a ano com comida suficiente, o ano passado a gente teve que suplementar, os animais quebraram mesmo, emagreceram bastante. Então, assim, é preocupante. Tivemos chuva até demais esse ano. Mas eu não sei se a natureza vai dar esse ciclo de novo dessa seca para sistema de árido. E a gente tem que se prevenir agora. Né? Bom, então ele passou esse perrengue. Hoje ele voltou com um morador que gosta do cavalo, que é outra coisa importante, né? Que maneja bem os pontos, mas são calmos, ração constante. Então o Marrocos acabou perdendo o crescimento, mas está robusto, sabe? Eu montei nele, você não disse que ele tem o tamanho que ele tem. E aí ele tirou o primeiro filho agora, na Jassanã, que é filho dessa égua velha que eu comprei, que é uma égua que tira grande. O potro com 7 meses vem me surpreendendo. A égua velha, que é a Turquia, eu cruzei com uma Niva e tirou uma beldade baia das canas pretas, que vai fazer 1 ano agora, dia 23, que é desenhado. Hoje o doutor Samuel até disse, cara, procura ele se ele vende, essa aí me agrega aqui. Eu digo, rapaz, quem está tendo esses animais aí, ninguém quer vender, todo mundo quer ter, né? Eu tenho as minhas lá, mas por esse ano, por condições financeiras, eu não estou tendo condições de manter os animais dando suplementação de ração. Porque, assim, minha ideia hoje, já que antes era assim, como eu tinha o Aras aqui, que hoje está, o meu centro de treinamento vai virar condomínio, esse aqui é uma proposta dentro da cidade, podia perder essa oportunidade. Levei uma Niva para um centro de treinamento do amigo, mas todas as éguas e pontos ficaram um bom sucesso. E qual é o nosso projeto hoje? É bom porque vira um trabalho de pesquisa, para ver se a gente consegue ter bons resultados direto dentro do habitat. Mas eu trazia os pontos com 7 meses, 8 meses, até com 1 ano, dependia de como estava o ponto, e aí daqui até 2 anos e meio, 3 anos, é tratado aqui em casa.
comendo sal mineral, capim à vontade e ração de crescimento. Aumenta 2 quilos dia até 2,5 kg. Aí agora a gente queria fazer isso lá, né? Só que você vê, a fazenda de Kleber é grande e ele é uma pessoa sozinha para cuidar de muita coisa. É do gado, criação e tal. Como toda fazenda de Caatinga que conhece, é bem diferente da sua região, Leandro, que a região mais rica, um pessoal mais abonado, tem vários peões, cada um... Aqui não, cara. Às vezes é uma pessoa só para cuidar de 1.000 hectares. Rapaz, Você tem uma ideia aqui, quando as pessoas aí que postam uma vaca com cambão, que é aquele pau empedurado, tem gente lá fora que acha um absurdo, mas não sabe que um bicho daqui é criado a fazenda de 2.000 hectares, ele não volta fácil para casa. A nossa Caatinga não joga laço. O bicho deixa correr desembestado dentro da Caatinga, só o nosso nordestino e o vaqueiro doido do juiz, para pegar ele pelo rabo. E aquilo que você vê Osmário botando, outras pessoas botando o cambão, a careta, a peia de surrupeia, o cachorro sertanejo, são ferramentas de trabalho para o nosso tipo de vaqueiro. Então, para a gente é algo muito comum e não é agressivo. Porque a ideia, se você olhar um vaqueiro, se você chegar com todo o seu, vamos botar assim, dengo de querer cuidar de um boi desse, um boi desse acostumado com o canto do vaqueiro, ele nem vai querer você. Mas às vezes a pessoa olha o vaqueiro como um cara agressivo e esse é o gado manso com ele. Tá entendendo? Que piou ele, que tudo, mas não bateu. Só foi para conduzir, para tratar, para tirar curar a bicheira, algo desse tipo. É o nosso manejo diário, a adaptação de meio. Muitas pessoas não interpretam dessa forma, né, Nele? Eu acho que você viu coisa aí que surpreende no seu dia a dia, né, Nele? Eu vi quando organizamos a Doma, né, com o sargento lá no INSA, e o outro mais velho, eu identifiquei o que você estava falando, que ele só fazia uma vez. Ele não dava cabimento de fazer 2 vezes, do domador mandar ele fazer mais de uma vez, não. Ele disse, pronto, eu vou fazer, já fiz bem feito, não me aperreia mais, me deixa quieto. Já a Potrinha, que tem 1 ano e pouco, ela deu trabalho, ela deu muito trabalho. Então, eu vi que o gênio dela é pior é mais forte que os outros. Porque tem 2, que são os 2 mais velhos, filhos, que eles brigam. E aí, Macaxeira falando agora de Caatinga, 11% do nosso território brasileiro é Caatinga, Leonel. E é fechada. E lá no INSA tem uma parte de Caatinga. Então, se você solta eles, é difícil você conseguir pegar rápido. E eles servem para fazer o manejo do gado, porque tem gado curraleiro lá. E eles são ótimos. E ela já tem esse instinto de boi, como o Macaxeira estava falando, que a gente observa. Que ela já nova, sem nem ser tão manejada, porque não leva sela ainda, porque é nova, né? Essas coisas, não é dado banho direto, enfim, não é feito um manejo, né? Diário. E você já percebe que ela tem aquele instinto. E é muito bonito, porque é dele, é nato, né? E aí eu vejo, assim, só para completar a linha de raciocínio, que a associação não está ativa, apesar de ter vários criadores ativos, e o grupo que faz a seleção, que faz essa parte de melhoramento, que tem cuidado com o manejo, com a alimentação, é um grupo pequeno. Não é um grupo grande, é um grupo muito pequeno. A realidade mesmo no campo é horrível, é terrível. Então, estamos perdendo genética, animal nativo, animal nosso, que tem uma ligação sociocultural muito grande com nossa cultura, porque, infelizmente... História, Cultura e história, faz parte da missa do vaqueiro, que é linda. Se acaba a profissão do vaqueiro, da missa do vaqueiro, muita gente que trabalha como couro vai ficar desempregado. Na verdade, já está havendo um desinteresse dos mais jovens, porque é terrível. Eu acho que é porque a gente tem tanto viés, que não é nem bom a gente conversar nisso. Mas, assim, eu vejo aqui, eu chego ali no meio da Caatinga, eu sou branquelo, embora tenha uma descendência bem pertinho de caboclo, do negro e tal. Mas eu sou pra caramba. Ou vocês vão me ver sempre montado a cavalo, eu tô de chapéu de palha, eu tô de chapéu de couro. Como o chapéu de palha é maior, mais leve, eu acabo utilizando mais. Mas você chega na Caatinga, o menino hoje não quer usar mais um roló, um showboy, sabe como é? Ele não quer mais usar um chapéu de couro, que é o jaboné. Um dia desse eu reclamei com alguém que faz a página do Expedito Celeiro. Expedito Celeiro, cara, é uma cultura viva do nosso Nordeste, botaram uma música, nada veio desse gente. Expedito Celeiro eu conheci antes, muito antes de estar com essa fama toda no Brasil inteiro. Eu tive aí, foi apresentado para um amigo meu, comprei na mão dele, e vocês me põem um cara com uma cultura gigantesca dessa, uma música que não tem nada nem representa o nosso Nordeste em nenhum aspecto. Não entrem nesse modismo, por favor. Não façam isso.